Olá pessoal, este vídeo eu vou começar aqui uma sequência de vídeos sobre como construir o jogo da cobrinha, né, o Snake Game, o famoso Snake Game, com JavaScript, né? Eu vou tentar organizar o código em classes, então vou falar um pouquinho sobre orientação a objetos na prática, e também eu vou falar sobre o P5.js, né, um JavaScript. Então, aqui está um design que eu fiz para guiar o projeto, o desenvolvimento do código, né? Esse projeto, esse design, né, essa ilustração aqui, ela foi feita no Figma, para ajudar a entender mais ou menos quais são os elementos que eu vou utilizar, né, como é que eu vou organizar esses elementos na tela e por aí vai, beleza? Então tá aqui mais ou menos a ideia de como é que eu quero que fique o jogo. É, aqui eu fiz o rascunho inicial do jogo, então ele já está funcionando, né? Então ele já consegue bater na parede, detectar game over, né? Já bateu 3 vezes na parede, por exemplo. Já consegue aqui pegar comida, ganhar pontos, né? Então aqui está uma ilustração de como deve ficar o jogo, beleza? É, muda de nível, então tá uma estrutura bem básica aqui, bem interessante para entender os conceitos básicos e tentar aplicar a orientação a objetos. Show? Então aqui está um código guia e eu vou tentar construir aqui baseado nesse código, né? Então vamos lá, vamos começar do zero. Eu também fiz um roteiro, né? Nesse roteiro a gente tem aqui os passos, né, que eu especifiquei, né, que eu defini para poder construir todo esse jogo, beleza? Nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouquinho desse roteiro e já vou começar programando as partes mais básicas do jogo, né? Então vamos lá. Então o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer uma área do jogo, né? Deixa eu só colocar aqui ali no Figma para vocês terem ideia do que é a área do jogo. A área do jogo eu considero que é essa área aqui, tá vendo? Então teremos essa área do jogo. Teremos também a comida, né? Como é que vai ficar essas comidas, né? Teremos desenho da cobra, como movimentar usando o teclado, é, colisão com paredes, né? O cabeçalho para poder ter as informações, que é o cabeçalho. Eu considero que o cabeçalho são essa parte superior aqui, né? Então, essa parte superior tem o nome do jogo, tem a pontuação, o nível, a quantidade de vidas, né? E por aí vai. Então, esse aí tá basicamente o roteiro, né? O que mais a gente tem aqui sobre esse roteiro? Esse roteiro tem colisão com comida, né? Aumento de nível e retira a vida. Então, depois que desenhar esse cabeçalho, poder também interagir com esse cabeçalho e atualizar as informações corretamente, ok? A estratégia de criação desse vídeo vai ser livre, né? Se eu cometer algum erro aqui durante a digitação, a gente vai trabalhando aqui para ir entendendo, testando e corrigindo. Eu vou optar por essa forma de gravar o vídeo, né? De forma mais livre, porque eu percebo que no decorrer da gravação, ou no decorrer do desenvolvimento do código, a gente naturalmente comete erros, né? E se eu entrego o código muito pronto, esses erros, eles não vão ser percebidos pelos alunos, né? E normalmente os alunos também vão cometer esses erros, né? E quando eles cometem esses erros, eles vão ficar geralmente perdidos, né? Então, assim que cometer algum erro, é bom também que, à medida que o erro aparecer, a gente vai também tentar discutir como é que resolve os erros, né? Então, vou tentar fazer de forma bem livre, escrever e digitar. Talvez fique um pouquinho mais longo, mas a proposta é essa mesmo, de ser mais fluido, né? De saber o processo. O foco é muito mais sobre o processo de construir, a forma como eu pensei o jogo, do que tá ali o código pronto, né? Acho que o processo de sair do zero e construir o jogo é que é interessante aqui nessa sequência, né? E deixar já um agradecimento aqui, a motivação de fazer um vídeo dessa maneira veio agora no semestre de 2023.1, né, aqui no finalzinho, em que um dos alunos ele conseguiu, né, entender um pouco sobre orientação a objeto, né? E de uma forma ele achou interessante e me cobrou, né? Professor, eu gostaria que tivesse, né, alguma informação, alguma orientação, né, algum direcionamento, né, sobre essa parte de orientação a objeto que ele achou muito interessante. Então, eu vou tentar trazer aqui como se fosse um primeiro contato realmente com a orientação a objeto, né? O foco vai ser muito mais na aplicação dos conceitos do que discutir esses conceitos de forma detalhada. E o agradecimento, né, para a construção desse vídeo é um agradecimento a Diogo, aqui da disciplina de Lógica e Programação, né, de 2023.1. Obrigado, Diogo, aí pelo incentivo. Então vamos lá, vamos começar a programar então esse negócio.
Vou abrir aqui o Visual Studio Code. Ele já está funcionando. E vou abrir também uma janelinha aqui lateral com teste, né? Então, o que é que a gente tem agora? Nesse momento, a gente só tem isso aqui, beleza? Só temos essa informação aqui, Snake. Então, ao botar para rodar, a gente só tem isso aqui, né? Se eu colocar aqui um OK, a gente tem essa informação rodando. OK. Então, aqui está relativamente organizado o nosso ambiente de desenvolvimento, né? Então, de acordo com o nosso roteiro, vou puxar isso aqui para cá. De acordo com o nosso roteiro, o próximo passo é construir aí essa área de jogo, né? Então, vamos tentar entender como foi construída essa área do jogo. Então, essa área do jogo é essa área aqui, né? Basicamente, ela tem elementos quadrados, né? Porque vários elementos em quadrados. E tem essa parede, essas paredes superiores e inferiores, né? Então, vamos tentar entender como é que foi construído isso aí usando aí uma classe, né? Então, vamos tentar construir aí a nossa primeira classe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o nosso Visual Studio Code, volto aqui para ele. Volto aqui para os arquivos e vou definir a primeira classe, né? A primeiro arquivo, que vai ser aqui a game area. .js. Esse vai ser nesse arquivo aqui, game area, área do jogo. Nessa área do jogo a gente vai ter uma classe, class game area. Uma notação bem simples, né? Classe, abre e fecha colchete, beleza. Nessa game area a gente vai ter um construtor. E vou colocar primeiro aqui um construtor vazio, mas eu já vou passar parâmetros para ele, né? Desse construtor, o que é que a gente vai precisar? Uma informação importante é saber quais são as quantidades, né? A quantidade de elementos aqui. Quantas células, né? Quantos bloquinhos, quantas casinhas tem na horizontal e na vertical, beleza? Então eu chamei essa quantidade de quadrados, né? Na vertical e na horizontal de x, né? Então eu chamei de x size, a quantidade de quadrinho na horizontal. Isso, ponto, x size. Se eu cometer algum erro, podem fazer comentários aí, então a gente vai ajustando. Se vocês tiverem sugestão de melhorias, também podem fazer. Fiquem à vontade para comentar. A ideia é que os erros eles apareçam e eu vou tentar corrigir na medida que o processo vai avançando. Outra estratégia também que eu vou fazer é, assim que eu vou digitando, eu vou realizando os testes, beleza? Então eu tenho aqui agora a quantidade de quadrinhos em X e a quantidade de quadrinhos em Y, beleza? O que eu vou fazer? Eu quero mostrar essa área aí, né? Então eu já tenho essa quantidade de quadrinhos. O que eu vou precisar fazer? Eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar fazer uma repetição que vai desenhar cada linha dessa aqui na horizontal. Então vamos lá. Então vamos tentar fazer uma repetição que vai mostrar aí cada quadradinho desse, né? Eu vou chamar aqui ó, de show grid. O nome da função, o nome do método, e vai mostrar esses quadradinhos, beleza? Aí, o que é que a gente vai fazer? Então, vamos tentar fazer um for para percorrer esses quadradinhos. Outro ponto importante também é que cada linha dessa, né, cada linha dessa, ela tem uma distância em pixels, né, de uma linha para outra. E a gente vai definir isso aqui também no código. Então, isso é importante. Diz ponto. Vou chamar de cell size. Size, beleza? E o tamanho dele vai ser cell size, deixa eu ver aqui qual o tamanho dele. Vou botar 30. Vamos botar aqui 30 é o tamanho do cell size, 30 cell size. Beleza. Então isso aqui já é o bastante para a gente poder desenvolver esse primeiro desenho aí. Então vou desenhar as linhas horizontais para a gente ter ideia de como é que vai ficar esse primeiro início, né, do código. Então eu vou fazer sempre assim. Defino, explico e vou
desenhando, certo? Se por um acaso eu passar rápido por cima de algum conceito, façam comentários também. Beleza, então, só um conceito importante, né? As funções aqui a gente vai chamar de métodos, né? Ou métodos ou funções da classe. E aqui a gente, quando usa o this, são variáveis ou atributos da classe. Então, a gente tem aqui, ó, 3 atributos dessa classe, beleza? Vamos usar esses 3 atributos aí. Então vamos lá. Quando eu usar o show grid, eu quero desenhar linha a linha, beleza? Então, vamos aqui desenhar linha a linha. Eu vou definir uma cor. Eu vou definir também uma cor para essa linha. Essa linha mais cinza aqui, tá vendo? Essas linhas assim mais fraquinhas, né? Mais suaves, eu vou chamar de cor de linha, né? Então, a cor dessas linhas, vou chamar aqui, ó, this ponto line color. Essa cor da linha vai ser, vamos ver aqui, line color, vai ser aqui um gray. Deixa eu pegar a cor dela aqui. Line color vai ser aqui. Cadê? Vou pegar aqui então a cor dela, pegar qual é a cor dela aqui. Cadê? Color. Aqui, achei. Vou pegar aqui essa cor da linha, achei a cor dela. A cor da linha vai ser esse aqui. 30, 30, 30. Vai ser quase preto, né? Um cinza bem escurinho aqui, né? Quase um preto. Pronto. Então a gente tem a cor da linha. Pronto. Acho que aqui já dá pra gente trabalhar aqui no desenho dela. Então vamos lá, vamos trabalhar no desenho. Vou fazer um for agora, né? Nessa cor da linha eu vou ter um for. Nesse for eu vou desenhar linha por linha, um embaixo da outra. Beleza? Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou tentar desenhar a primeira linha aqui. Cadê? Line. Vamos desenhar a primeira linha. Stroke. Esses strokes são coisas lá do P5JS, né? P5JS. Stroke. A cor da linha vai ser this ponto line color. É uma propriedade, um atributo aí da classe. Pronto. Essa cor da linha, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar uma linha, line. Aqui, line, né? Que é do P5 também. O primeiro parâmetro vai ser 0, né? Da posição x0, x1 e y1, né? Primeiro ponto, 0. E vai ser também, ó, y, eu vou ter que dar um y, valor y aqui, né? O y da primeira linha. Vou colocar um valor fixo só para a gente testar aqui. Depois eu vou ajustar. Vou botar aqui 100. Depois eu boto um valor para ele. 100, 0 e a altura 100. E um valor também para essa linha vai ser outro valor, x. Aí a gente vai ter que pegar o x daqui do finalzinho, né? Esse finalzinho aqui. Aqui é x0, aqui é x. Qual é o valor desse x? A gente vai pegar ele aqui agora. O valor desse x vai ser this ponto x size vezes this ponto cell size. Beleza? Então a gente tem aí o valor do segundo x, vai ser justamente no finalzinho a quantidade de células, né? A quantidade de células que tem, vezes a largura de cada uma dessas células, né? E o y vai ser fixo. Depois eu vou ajustar aí. 100. Beleza? Pronto. Aí eu já fiz aqui o básico dessa primeira classe, né? Tem um construtor, define os valores iniciais e tem um grid aqui. Como é que eu uso esta classe? Vamos ver aqui. Vamos lá. Aqui no Sketch. Eu vou definir aqui a cor desse background. Vamos aqui definir a cor para esse background. Vou chamar ele aqui de... Qual vai ser a cor? Chamar de bg color, né? Criar uma constante aqui. Então, uma variável
global fixa, né? Constante, não muda. Vai ser o background. Aqui não vou precisar mais desse teste. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar chamar, ou na verdade criar um objeto daquela classe. Beleza? Então, vou criar um objeto da classe GameArea. Então, game area vai ser, agora eu vou ter um novo objeto, new. Observe o que eu estou fazendo aqui no setup. Setup só executa uma vez. New game area. Beleza. Então, tenho aqui um novo game area. Show? Agora esse game area, ó, game area, new game area, pronto. Agora eu posso usar agora, ó, a game area. Eu vou fazer o seguinte, eu vou definir esse game area, né? Vou definir esse game area global aqui também. Beleza? Deixa eu definir ele aqui global. Game area vai ser global, ele vai ser instanciado aqui, né? Um new game area, e aqui eu vou usar esse game area. Game area. Vou usar lá o show grid, que foi o método que eu defini. Beleza? Pronto, aí agora a gente vai ver se vai dar algum erro e vai checar. Então é bom sempre desenvolver e testar. Desenvolver e teste, né? Pronto, aqui ficou uma área em branco. Confirmar aqui se está tudo ok, ó. Então, aparentemente era para aparecer logo alguma coisa aqui, né? Não apareceu. O que eu vou fazer? Eu vou desativar essa chamada aqui e vou tentar atualizar isso aqui. Ele deu algum erro. Deu erro, inspeciona, console, game area is not defined. Sim, detalhe, sabe? Olha aí que erro interessante. Esse erro é bem interessante porque ele disse que não está definido, mas eu criei aqui o arquivo, tá vendo? Criei esse arquivo. Então esse é um erro comum. Acho que esse erro que aconteceu agora vai ilustrar aquilo que eu tinha dito lá atrás. Quando a gente está desenvolvendo, né, vai aparecer esses erros aqui, né? Então se a gente faz um script aqui, fala dele pronto, esses erros aqui vão ser difíceis de capturar e é um erro recorrente, né? Ele não encontrou onde é que está o game area. Por que não encontrou? Porque eu não disse que ele existia, né? O game area não existe ainda. Ou seja, o arquivo game area não existe, a classe game area não existe. Então, o que eu vou fazer? Vou botar aqui um script. Vou definir aqui, vou dizer que existe um script, né? Aqui no game area, certo? E quero que esse script esteja disponível aqui no meu jogo como um todo, né? E agora que eu defini que ele existe, né? Botei aqui dentro do meu HTML, definir que existe esse game area, ou seja, todo arquivo novo que eu fizer, eu vou ter que definir aqui no index, né? Na minha página HTML principal. Então vamos lá, fecha aqui o debug. Pronto, agora a gente está aqui. Já existe o game area. A classe game area existe. Consegui instanciar provavelmente. E aqui eu vou chamar a game area agora. Chamar o show grid, né? Pronto. Apareceu aqui uma linha, né? Suave, cinza, bem clarinho. Apareceu aqui já. Show de bola. Vamos agora fazer várias linhas, né? Eu não quero uma linha só, eu quero várias linhas acontecendo aqui. Então, só para vocês verem o processo aqui de como é que estão acontecendo as coisas. Ok, voltamos aqui para a game area. Sim, pessoal, esse estilo aqui que eu estou fazendo é como se fosse uma aula também, beleza? Então, talvez fique um pouquinho mais demorado, mas a ideia é ser justamente essa mesmo, ser um vídeo um pouco mais detalhado mesmo, falar sobre o processo aí de desenvolvimento do jogo. Ativamos lá o game area, precisamos repetir essa quantidade de linhas, sendo que a gente vai ter várias linhas, uma espaçada da outra de 30 pixels, né, do cell size. Então vamos lá, vamos fazer um for agora, e nesse for a gente vai colocar várias linhas, beleza? Então vamos embora agora fazer esse for. Cadê? Show grid. Então agora, ó, esse primeiro for, a gente vai tentar variar o y, beleza? O x inicial, o x final está fixo, o y que vai variar para cada linha. Então vamos lá, então vamos variar o y. Então, for, vou definir aqui uma variável temporária, y de 1, y
menor que qual é a quantidade de células em y, né? Então, this ponto y size. E aqui eu posso fazer o incremento y mais mais. Agora eu vou repetir várias vezes, né? Várias vezes essa linha. Vamos repetir várias vezes essa linha. Então, vamos lá. Provavelmente ele já repetiu aqui várias vezes, tudo na mesma posição. Posição fixa em 100. Não é essa posição que eu quero. Eu quero várias posições variando desse y size aí, não, y cell na verdade, né? Então, esse y cell é o que vai me dizer aí, então, na verdade, esse cell size é o que vai me dizer qual é a posição de cada uma dessas linhas, né? Então, a primeira vai ser y vezes cell size. E esse mesmo código, né? Eu vou colocar aqui também. Ou seja, o y final e y inicial é o mesmo, né? Y aqui é igual aqui também. Salvar. Pronto, temos várias linhas. Show? Desenhei aqui várias linhas. Agora um detalhe. Existe um espaçozinho lá para o cabeçalho, né? Eu já vou tentar fazer logo esse espaço aqui do cabeçalho para ficar já reservado ali para o cabeçalho, né? Então, esse cabeçalho eu vou chamar de y start, né? O iniciozinho ali do y. Beleza? Então, vou definir aqui uma variável y start. Cadê ela? Y start. Y start. Vamos definir aqui uma variável start. Deixa eu ver aqui qual o melhor valor para ela. Qual o melhor valor para essa variável y start. Já tem calculado aqui. Se eu não me engano, foi 120. Vai ser esse começo aqui. Beleza? Então, ok, não atualizou aqui, então tem que usar esse y start aqui, né? Então, a nossa célula começa a partir aqui do y start. Aqui esqueci de atualizar do outro lado. Então aqui ó, no outro y também y start. Show? Pronto, aí tem um espaçozinho ali do cabeçalho. Bem legalzinho. Pronto. Então fiz essa lógica aqui para o y, a mesma lógica para o x, né? For let x começando de 1. Assim, eu coloquei começando de 1 porque a primeira linha 0, ponto 0, né? O 0 aqui vai ser a linha grossa, né? Da borda da parede. Então, eu acabei pulando, já comecei de 1, não de 0. A mesma coisa para o x, eu não vou começar exatamente aqui na extremidade, né? Vou começar exatamente aqui na extremidade. Aqui vai ser uma linha branca. Ok, deixa eu ver se eu afastar um pouquinho aqui. Pronto. Aqui vai ser uma linha branca, grossa, que são as paredes. Então, show de bola. Let's go. Vamos embora. Agora, eu vou precisar definir também os outros valores de x, né? X, as outras colunas aqui, né? A gente já definiu a linha, vamos definir as colunas. Então, o que temos aqui? X começando de 1, né? X menor que this.x size, x mais mais. Beleza? Eu vou desenhar uma linha também, line. Essa linha do x vai começar esse primeiro ponto aqui, né? O x vai ser o iniciozinho, vai ser um deslocamentozinho, né? Deslocamento dele. Esse deslocamento, a gente vai ter aqui, ó. Y, qual o deslocamento? Vai ser um deslocamento de... agora, o x que vai variar, né? Da última vez o x ficou fixo, agora o x vai variar, né? Então, vai ser x vezes this ponto cell size. Beleza? O x1 vai ser esse. O x1 vai ser esse. O x2 também, o segundo ponto vai ser também esse. X vezes x size. Agora, o y, né? O y, né, vai ser o x, esse pequeno deslocamento, né? E o y, esse deslocamento todo aqui. Então, y, provavelmente a gente vai ter aquele y start que a gente vai usar como referência, né? Aquele primeiro y vai ser o y start, que vai ser esse aqui. Y start. Pronto, aí agora o segundo x na mesma posição, só que lá embaixo, né? Agora o y, né, vai ser
y start this ponto y start mais alguma coisa, né? O que é essa alguma coisa? Vai ser justamente, já que eu tenho várias células para baixo, né? Justamente a quantidade total de células disponíveis, né? Então vai ser this ponto cell size, né? Vezes a quantidade de células disponíveis no Y, né? Então vai ser this size, né? Quantidade de elementos de células em Y. Vamos ver se isso aqui tá ok. Pronto, então já temos aí nossa grade. Beleza, beleza. Show de bola. Com a grade pronta, agora a gente pode fazer o quadrado aqui para simbolizar essa área de desenho, né? Então vamos avançando aqui agora nessa área de desenho. Essa área de desenho eu vou chamar de borda, né? Vou criar uma borda agora. Tem um grid, agora tem uma borda. Um ponto aqui, acho que vale a pena reforçar isso. Ponto interessante de orientação a objeto, né? Que a gente imagina os elementos aqui do jogo, né? Cada elemento é um objeto, né? Definido por uma classe. E a gente vai definindo as características dessa classe, né? Qual a característica que tem a área do jogo? A área do jogo tem essa área quadriculada, né? Assim, essas regiões aqui quadradinhas. Tem uma borda também, né? Tem comidas, né? Então tudo isso a gente vai definindo de forma bem organizada, bem estruturada, através dos atributos, né? E dos métodos, né? Das funções. Então agora eu vou fazer outra agora, que é o show borda. Chamado border. Ok, show mostrar a borda. Para mostrar essa borda, o que é que a gente vai precisar aqui? A gente vai definir praticamente um quadrado. Beleza? Eu quero um quadrado sem preenchimento. Isso aqui é do P5, sem preenchimento. Eu quero com uma largura da linha, né? Stroke weight. Uma largura aí dessa linha, stroke weight, de 3, né? 3 pixels, basicamente. Vou precisar também de uma cor, stroke, dessa borda, stroke. Eu vou pegar uma cor aqui, o que eu estou fazendo aqui? Acho que essa cor branca eu vou usar em vários locais, certo? Então o que é que eu vou fazer? Já que ela está sendo usada em vários locais, eu vou definir aqui no meu... sketch, também mais uma variável global, que vai ser essa cor branca, chamada de white color. A cor do background, cor do branca, né? Definir aqui um branco, não tão branco assim, para dar uma suavidade também aí à visualização, né? Então, sketch game area, pronto, game area. Então essa aqui vai ser a white color, a cor branca. E que mais a gente tem aqui? Eu vou agora definir as posições, né? Quais são as posições desse retângulo, né? Chamar de rect, acho que é esse aqui mesmo, rect, não, rect. Eu vou definir as posições x e y, né? Vou só afastar um pouquinho o x aqui, para ele ficar como se fosse alinhado, para ele não cortar a borda, né? Começar do zero, ele vai imprimir metade da borda fora da área de desenho. Então, começar aqui do 2, que já dá para dar um bom espaço. Altura, né? O primeiro x, 2, altura vai ser aquele y start, né? Que a gente definiu lá atrás. Y start. Pronto, o primeiro ponto vai ser esse. A largura, o ponto de referência vai ser esse. A largura vai ser this ponto x size, largura em x, vezes x size, vezes o this ponto cell size. Eu coloquei também essas variáveis, esses atributos todos, para que fique, digamos, claro, né, o que eu estou escrevendo também, todos os números que aparecem aí ficar claro. Então, todo número. Estou evitando colocar um número solto aí. Eu poderia botar 600, né, 700, mas estou tentando colocar variáveis, e não só variáveis, estou tentando colocar atributos. Isso deixa flexível para reaproveitar o código.
né? Então, se eu quiser agora construir um outro jogo que tem um tabuleiro, né? Por exemplo, o Tetris, né? Tabuleiro não, mas uma área, um grid assim. Eu consigo reaproveitar, sei lá, 80, 90% desse código, modificando pouca coisa para uma nova versão do jogo, né? Para uma nova estrutura. Então, ter essas coisas bem alinhadas, bem ajustadas, né? Bem conectadas, digamos assim, né? Ao invés de usar números, usar variáveis que estão bem conectadas aí na definição do jogo como um todo, né? No show grid, né? No show border e outros cantos do jogo, ajuda a gente reaproveitar de forma mais prática, né? Mais simples, né? O jogo, né? O código, né? Então vamos lá. Então agora a gente já tem aqui o x, falta o y, né? Então this.y size vezes this ponto cell cell size pronto. Ok, então agora a gente vai tentar mostrar a borda. Show border. Vou voltar aqui para o sketch, voltar para cá, game área, show border. Pronto, tá aí a bordazinha, né? E aqui bem legalzinho. Show? Então, pronto. Temos agora também essa informação. Observe que, não sei se vocês observaram que ficaram um pouquinho grosso aqui, né? O que eu vou fazer? Esse show border, eu vou voltar para o valor que era antes, né? O stroke rate. Stroke rate que era 3, era 1 antes, vai voltar para 1 agora. Só para garantir que fique tudo bem suave. Show? Maravilha. Então agora a gente tem aí a gente já tem aí a nossa área de desenho, beleza? Então vamos embora. Próximo passo, vamos ver aqui no nosso roteiro. Cadê? Desenha grade, desenha borda, né? Próximo passo é desenhar comidas, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou dar uma pausa, fazer um commit, colocar tudo no GitHub e voltar aqui para etapa 2, beleza? Valeu, pessoal. Vamos embora. Esse roteiro acho que vai ficar bem interessante. Até já, até o próximo. Na verdade, até o próximo.